Eu vou aqui ungir as minhas mãos e eu venho pedir para você que no final dessa oração, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Tem tantas pessoas precisando ouvir uma palavra dessa, não é verdade? Tanta família destruída. Olha, nós precisamos ser humildes como Jesus, que se a outra pessoa fez algo errado, seja você a pessoa a se reconciliar primeiro. A pessoa mais humilde é a que vai lá pedir perdão, vai lá se reconciliar. E aí, com certeza, Jesus vai fazer a obra, uma obra linda. Amém? Glória a Deus. Olha, eu já ungi minhas mãos e eu quero agora orar por você. Feche os seus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui que já estão chorando, já estão assim, quebrantadas, porque Deus falou poderosamente hoje. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua obra em nós. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelas Tuas ricas misericórdias. Ó Senhor, neste momento eu te peço perdão pelas nossas falhas. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pela teimosia, perdoa-nos por querer o pecado mais do que a santidade. Perdoa-nos, Jesus, por muitas vezes andarmos fora da Tua presença. Senhor, meu Deus, recebe, Pai, a nossa oração hoje de arrependimento. Senhor, meu Deus, acampa os Teus anjos aqui ao nosso redor. Pai, derrama misericórdia, perdoa a nossa vida, Senhor, nós somos falhos e pecadores. Nós temos tantos defeitos ainda, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, da Tua capacitação, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Senhor, muitas vezes nós não prosperamos, porque nós estamos com o coração endurecido. Nós ainda não decidimos abandonar o pecado e queremos caminhar contigo e ao mesmo tempo caminhar com as coisas do mundo. Não tem jeito. Senhor, nos ajude a romper com falsas amizades, a romper com aquilo que nos prejudica e que nos afasta de Ti. Jesus, toca, Senhor, o coração deste homem e desta mulher que muitas vezes tem prejudicado os seus familiares. Muitas vezes honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Ti. Pai, tem misericórdia de nós, nós precisamos da Tua misericórdia. A Tua palavra diz, Pai, que o justo, tudo que ele faz prospera. E por isso, Senhor, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, prospera o Teu povo, Senhor. Prospera o Teu povo. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe viver longe de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua presença, da Tua graça. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias se renovando a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Pai, neste momento eu oro por esta pessoa que está desempregada, essa pessoa que está endividada. Jesus, restaura essa pessoa, Pai. Dá sabedoria para que essa pessoa venha dar a volta por cima. Renova as forças, renova o vigor. Eu oro também, Pai, por esta mulher que está doente, que está cheia de ferida pelo corpo. Essa mulher que muitas vezes fica totalmente debilitada, sem forças para seguir em frente. Meu Deus, cura, Jesus, todo o corpo, todas as células, os órgãos. Faça uma obra completa. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Estende as Tuas mãos agora e vai arrancando toda dor, toda ferida. E Jesus, eu te peço, santifica o Teu povo. Que nós sejamos um povo santo, um povo separado, um povo que anda na Tua luz. Senhor, levanta aqui hoje um verdadeiro exército poderoso que vai fazer as Tuas obras e vai andar em santidade. Pai, eu oro também por este homem que está enfermo, este homem que está em depressão. Muitas vezes fica tão desanimado porque a namorada terminou com ele, a noiva, ou então o casamento está em ruínas. Jesus, tem compaixão de todas essas pessoas que agora estão sofrendo. E eu te peço, muda essa história hoje. E que tudo seja para Teu louvor e Tua glória. Pai, eu te peço que esta oração de hoje alcance muitos e muitos lares e que essa corrente de fé e de esperança nunca venha se romper. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Antes de começarmos, só peço que vocês se inscrevam no meu canal. Muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que está escrito, presta atenção.
Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Eu vou ler de novo. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que, como eu disse para vocês, muitas vezes eu me questiono por que algumas pessoas não prosperam. Por que será que a vida delas não vai para frente? Porque aparentemente elas estão bem. Aparentemente são pessoas de Deus, são pessoas que andam com Jesus, mas parece que tudo é travado na vida delas. É claro, irmãos, que na nossa vida, como eu disse, a gente passa por lutas. Nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Existe um tempo de provação, como por exemplo José. José recebeu os sonhos de Deus e somente 13 anos depois ele se tornou governador do Egito. E durante esse período, até que as promessas se cumprissem, José passou pelo encarceramento, ele foi injustiçado, ele foi preso, jogado no poço pelos seus irmãos, vendido como escravo. Resumindo, quem olhava para José pensava, tem alguma coisa errada com esse menino. E na verdade não era, era o diabo querendo atrapalhar os planos de Deus na vida dele, querendo roubar a semente. E até os irmãos de José começaram a dizer, ia lá, ó, lá vem o tal sonhador. Porque o diabo sabia que existiam os sonhos de Deus no coração dele. Então José foi injustiçado, ele não foi aceito dentro de sua própria casa. Irmãos, da mesma forma, quando nós temos um chamado de Deus, muitas vezes as pessoas à nossa volta não acreditam. Mas é nessa hora que Deus nos fortalece e nos capacita. Amém? Só que aqui está dizendo assim, ó, quem oculta os seus pecados, ou seja, quem tenta esconder diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus, essa pessoa não vai prosperar, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos, não tem como fugir. Eu me lembro quando eu tinha me convertido e eu tinha tanto erro, né, tantos pecados, hoje ainda tem, todos nós falhamos, somos pecadores, mas eu já passei por muito processo, sabe, de santificação, por muito processo assim de prova, de luta, e o fogo, né, do Espírito Santo tem me purificado. E irmãos, eu me lembro que tinha um pecado que eu não conseguia vencer, que era o da pornografia. E aquilo me incomodava demais, porque eu pensava, nossa, agora eu já tenho o Espírito Santo, eu não posso continuar nesse erro. E aí eu lembro que a minha vontade, sabe o que era? Era eu pegar um barco, ir para uma ilha deserta e ficar lá sozinho, sem Deus me ver. Essa era a minha mentalidade, sabe? Porque eu achava que Deus não ia me achar se eu estivesse muito distante. E o próprio rei Davi falou, olha, quem dera eu tivesse asas e eu pudesse voar para bem longe. Quem dera eu pudesse colocar a minha cama no mais profundo abismo, de forma que Deus não me encontrasse. Mas ele falou, ainda assim, a tua mão me guiaria, ainda assim a tua luz estaria na minha vida. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Sabe qual é o maior elogio que você pode fazer a Deus? Qual é o maior ato de adoração? Quando você começa a dizer, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Irmãos, em vários momentos da Bíblia, o povo de Israel fez essa declaração, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E aí então cadeias se romperam, Deus deu vitória para o povo de Israel. Houve um momento em que o rei Josafá, ele estava cercado pelos inimigos e ele começou a orar desesperado, começou a jejuar e Deus falou para ele, vocês não vão pegar em armas, vocês simplesmente vão colocar o ministério de louvor lá na frente, os homens com instrumentos, e vocês vão começar a cantar, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Irmãos, aquilo foi tão poderoso, aquilo mexeu tanto com o mundo espiritual, que os inimigos deles começaram a brigar entre si, eles ficaram confusos e eles se mataram um ao outro e Israel não precisou pegar em armas. Porque Deus, irmãos, é bom e Ele é misericordioso, mas se nós não confessarmos, aqui está dizendo, ó, mas quem confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. Então, se você quer alcançar a misericórdia de Deus, você tem que não somente confessar, mas abandonar o pecado. Irmãos, eu sei que o Espírito Santo já está falando aqui com muitos de vocês. Vocês que muitas vezes têm aquele pecadinho, que não consegue abrir mão daquilo de jeito nenhum. Olha, Deus muitas vezes Ele vai pesar a mão, muitas vezes Ele vai repreender, Ele vai castigar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 que o Senhor repreende a quem ama. Irmãos, Jesus nos repreende porque Ele nos ama. Ele quer que você abandone esse pecado de uma vez por todas. Então nós vamos orar daqui a pouco e aí você vai ter essa oportunidade de simplesmente cancelar com o passado, abrir mão de todo o pecado. Amém?
Irmãos, um outro motivo que faz as pessoas não prosperarem é quando elas tratam mal as pessoas de dentro da sua casa, pessoas da família. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico assustado de ver a quantidade de gente que está na igreja e busca, e ora, e lê a Bíblia, vai no monte orar, vai nas vigílias, mas, irmãos, trata mal a esposa, trata mal os filhos. E aí a pessoa não entende depois por que as coisas dão errado. Olha o que está escrito, 1 Timóteo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Irmãos, é muito sério isso aqui. Está dizendo que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o ímpio, é pior do que o descrente e negou a sua fé. Ou seja, é muito sério isso aqui, irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas, Deus não erra endereço. Se Deus te trouxe aqui hoje é para você ouvir essa verdade. Você tem que tratar bem o seu esposa, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, tem que honrar os pais. Olha, não pode ter mágoa no coração, tem que perdoar, tem que agradecer por essas pessoas e não causar mal, porque senão você está pior do que o ímpio. Irmãos, guarde isso. Os 2 principais mandamentos quais são? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, é um mandamento, não é uma opção para o cristão. Você tem que amar a Deus, vertical, e amar o seu próximo horizontal. É um relacionamento que não adianta você dizer, Jesus, eu te amo, mas você odeia o seu irmão. Jesus não vai aceitar, irmãos. Esse tipo de declaração Jesus não aceita. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro falou, Jesus, eu te amo. E o que Jesus falou? Então vai cuidar dos seus irmãos. Porque não adianta a gente falar que ama a Deus, esse Deus que a gente não está vendo, sendo que a gente não está amando o nosso próprio irmão no qual a gente vê. Então é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos cuidar da nossa família, zelar. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, nunca se esqueça disso. Tem pessoas, irmãos, que não conhecem a Bíblia, não são cristãos, só que eles amam a família, eles valorizam a família. Sabe o que acontece? Prosperam, eles são abençoados. Como eu te falei, prosperidade não é só dinheiro, não. Tem muita gente que é rica, milionária, eles ganham dinheiro, mas não tem paz dentro do lar. É uma vida fútil, é uma vida de vazio, é uma vida medíocre, miserável. Então isso Deus não tem para você, mas você tem que andar na presença do Senhor. E eu vou ler aqui o último versículo, desta vez é para os maridos. Então você que talvez é um solteiro hoje, você está noivo ou está namorando, você também, essa mensagem é para você, porque você vai ser marido um dia, amém? Então olha o que está escrito, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que ela seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta. Agora, irmãos, ouve isso aqui. Tratem-na de maneira correta para que as suas orações não sejam interrompidas. Irmãos, é muito sério isso aqui. Está dizendo, olha, que se você... Olha, guarda isso. Marido, se você está tratando mal sua esposa, se você está desonrando ela, se você está levando ela para o mau caminho, se você está causando discórdia, entristecendo ela, olha, as suas orações não estão sendo ouvidas por Deus. Você precisa fazer o quê? Parar de ficar ocultando o seu pecado. Você precisa confessar. E aí Deus vai derramar misericórdia. Aliás, você tem que abandonar também esse pecado. Não adianta só confessar. Abandone. Então, a partir de hoje, trate bem a sua esposa. Trate bem o seu cônjuge, porque você e essa pessoa são uma só carne. Não adianta você querer pregar, evangelizar, orar, se você está tratando mal os da sua casa. Deus não está atendendo e não está se agradando disso, tá certo? Irmãos, esse é o recado que o Espírito Santo pediu para trazer para vocês. Muitas vezes a gente não prospera porque a gente não está decidido ainda a abandonar o pecado. Enquanto você não abandonar o pecado e as dores do passado, Deus não vai poder fazer algo novo na sua vida. Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso, mas você tem que decidir hoje romper com as trevas, romper com o passado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora então